tudo bem com vocês? Aqui é a professora Samara e hoje nós estamos aqui para mais uma videoaula da nossa disciplina de matemática. Na nossa videoaula de hoje, eu quero só trazer um aprendizado para vocês. É bem rapidinho. Vocês lembram que lá em português nós já conversamos sobre a ordem alfabética? E a prof explicou para vocês que a ordem alfabética nada mais, nada menos é do que a ordem que as letras estão, né? Por exemplo, o nosso alfabeto, ele é escrito, ele é organizado em uma ordem, da letrinha A até a letrinha Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Ufa, até cansei. Então, essa ordem do nosso alfabeto, que estão organizadas as letrinhas, é chamada de ordem alfabética. Então, aqui em matemática, para a organização dos números, será que qual é o nome dessa ordem? Se as letras é chamada de ordem alfabética, então a ordem dos números, será que é chamada como? Ordem numérica. Então, da mesma forma que o nosso alfabeto é organizado e essa ordem é chamada ordem alfabética, os números também não são diferentes, né, pessoal? Eles são organizados em uma ordem e essa ordem é chamada ordem numérica. Nas atividades que vocês levaram na sétima quinzena, nós temos algumas atividades falando sobre a ordem numérica, sobre preencher a quantidade que está faltando, né? Seguir a ordem, preencha os números que estão faltando. Então, a prof trouxe aqui uma atividade, um modelinho de atividade exemplo para a gente fazer juntos e vocês conseguirem fazer aí na casa de vocês. Vamos lá? Então, ordem numérica. Aqui eu tenho um quadro de números que estão faltando alguns números. Então, vamos preencher juntos? Vamos preencher nesse quadro os números que estão faltando. E olha só, esse quadro está seguindo uma ordem. E eu quero que a gente preencha os números que estão faltando em ordem numérica. Vamos lá? Aqui nós começamos com 0, né? Mas a prof não começou com 0. A prof começou direto no 1. Depois do 1, qual é o número que eu tenho? Na aula de hoje também nós vamos falar sobre os números do 1 ao 20. Após nós preenchermos esse quadro, eu vou fazer com vocês os numerais, tá bom? Do 1 ao 20. Vamos lá. Número 1. Depois do número 1, qual é o número que eu tenho? Número 2. Depois do 2 vem o 3, já tem aqui. Depois do 3, o 4. Depois do 4, o 5. Depois do 5, o 6, o 7. Depois, o 8. Depois do 8, o 9, o 10. Depois do 10, o 11. Depois do 11, o 12. Depois do 12, o 13 nós já temos. Depois do 13, o 14, o 1 e o 4. Depois do 14, o 15 nós já temos, o 16. Depois do 16, o 17. Depois do 17, o 18 nós já temos, o 19. E finalizamos o nosso quadro de ordem numérica com o número 20. Então, olha só, nós preenchemos o quadro com os números que estavam faltando em ordem numérica. Estão vendo que os números estão seguindo uma ordem do 1 ao 20? Está seguindo.
está respeitando uma ordem. Essa ordem é chamada de ordem numérica, tá bom? Agora nós vamos fazer os números, o numeral do 1 até o 20. Vamos lá? Fazer, conhecer e reconhecer os números do 1 ao 20? Plim! E olha só, nosso quadro já está limpo e pronto para a gente fazer os números do 1 ao 20. Vamos lá? Número 1. Vocês sabem como é o número 1, né? Número 1. Bem fácil fazer o número 1, né? Depois do número 1, nós temos o número 2. Depois do número 2, o número 3. Depois do número 3, o número 4. Depois do número 4, nós temos o número 5. Depois do número 5, nós temos o número 6. Depois do número 6, vamos voltar aqui. Número 7. 7. 8. 9. 10. Olha só o 10. Vocês perceberam uma coisa? Até o número 9, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, ele é representado apenas por um número, né? Nós temos só um número aqui. Ele é composto, esses números, esse numeral, né? Só por um número. Mas a partir do 10, nós vamos ter dois números representando uma quantidade. Número 10, olha só, o 10 é representado pelo 1 e pelo 0. E isso me fez lembrar uma coisa. Nós começamos pelo 1, nós temos o 0 aqui, né? Antes do 0, nós temos, antes do 1, antes do número 1, nós temos um número chamado 0. Então, 0, 1, 2, 3, assim até agora aqui o 10. Então, a partir do 10, nós vamos ter um número representado por 2. Depois do 10, qual é o número que vem? O 11. O 11 é representado pelo 1 e pelo 1. E o 12? O 2 é representado pelo 1, pelo 2. 12. E o 13? Vamos lá, vamos continuar. 12. Vamos ver se vocês vão conseguir ver aqui. Número 13, o 1 e o 3. Número 13. Depois do número 13, o número 14, o 1 e o 4. Depois do 14, o 15. Esse 9 ficou muito grande, vamos diminuir ele. Depois do 14, nós temos o 15. Depois do 15, o 16, o 1 e o 6. Depois do 16, o 17, o 1 e o 7. Depois do 17, o 18. Se o 17 é o 1 e o 7, o 18, será que é o 1 e qual número? O 1 e o 8, 18. O 1 e o 8. Depois do 18, a prof vai fazer aqui em cima, porque não coube lá, tá bom? Então, vamos lá. Depois do 18, nós temos o... Não vou fazer lá em cima, não. Vou fazer aqui nesse espaço. Depois do 18, eu tenho o 19. Se o 18
é o 1 e o 8? O 19. Será que é o 1? E que número mais? O 1 e o 9. 19. Olha só. 19. O 1 e o 9. Então, 18. Pensem que depois do 18 aqui, o 19 está do lado do 18, ok? A prof só colocou lá em cima porque não cabia aqui do ladinho do 8, beleza? Então, 18, 19 e depois do 19 nós temos o 20. 20 é o 2 e o 0. O número 20 é composto pelo número 2 e o número 0. O 2 e o 0 é o 20. Vou arrumar aqui para vocês verem ali certinho o 18. 18, 19, 20. Beleza, pessoal? Esses, então, são os números do 0 até o 20. Vamos lá? Vamos contar, ver e reconhecer os números do 1 ao 20 juntos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, esses são os números do 0 ao 20, do 1 ao 20, tá bom? Essa foi a nossa aula, então, de hoje. Nós falamos sobre ordem numérica e os números do 1 ao 20, né? Do 0 ao 20. Espero que vocês tenham gostado. Sempre que vocês sentirem dificuldade ou alguma dúvida brotar aí na mente de vocês, vejam e revejam a aula, que vai ficar sempre disponível aí para vocês. Tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula, primeiro ano.